Que a Rede Nossa São Paulo tem trabalhado no sentido de contribuir e se comprometer, inclusive com o poder público, para buscar soluções para a cidade de São Paulo. Nesse sentido, uma das suas formas de organização, através de grupos de trabalho, onde reúne especialistas, ativistas, por exemplo, no caso de mobilidade, que produziram uma sugestão que foi entregue, inclusive, ao poder público, de uma proposta chamada Diretrizes e Propostas para o desenvolvimento de um plano de mobilidade. Basicamente, essas diretrizes elas apontam a necessidade da gente integrar mais a questão da habitação a integridade entre mobilidade e habitação, né? Porque as pessoas estão sendo obrigadas a se deslocar na cidade, por exemplo, para trabalhar, para buscar saúde, educação. Haja visto o seguinte, que os nossos dados aqui, que produzimos um documento chamado Quadro da Desigualdade, que mostra que na cidade de São Paulo nós temos, por exemplo, nessa área de emprego, um distrito importante da cidade chamado Marzilac, que tem 0,3 empregos, ou seja, 136 empregos nessa região, enquanto que o Itaim tem 300 mil. E, portanto, aí você vê um dos grandes problemas na cidade, conforme já foi citado pelo Felipe, pela senadora Marta, essa necessidade das pessoas se deslocarem, por mais que você busque criar alternativas, criar condições de mobilidade, você tem que se repensar essa parte de descentralizar mais os empregos e centralizar mais a habitação. Existem cerca de 2 milhões de pessoas por dia que utilizam o transporte público. Nós temos cerca de 3.400 ônibus bem rápidos, ônibus expressos, e esses ônibus não vieram de Los Angeles, eles vieram de Curitiba. Nós viemos aqui, vimos o sistema e pensamos que podíamos fazer algo semelhante. Não igual, mas semelhante. E continuamos expandindo esse projeto para 27 rotas de ônibus expressos. E nós temos uma hierarquia nesses sistemas de BRT. Um deles é exclusivo, que é a linha laranja. Um outro é fixo, que é chamado de linha prateada, e ele atravessa todo o distrito por cerca de 40 milhas, ou 70 quilômetros. A outra parte que é necessário mencionar é a parte de expandir o sistema de metrô. Nós temos um sistema um pouco diferente de metrô aqui. Nós temos o metrô e nós temos o trem. E o sistema interno de metrô, ao invés de trem, que tem mais quilômetros, tem menos pessoas que o frequentam. A outra coisa que nós temos é que nós tivemos uma expansão de 2.000 quilômetros para outras opções, para ciclovias, ciclofaixas e rotas sinalizadas. E os jovens em Los Angeles, por questões ambientais e questões de suficiência, estão exigindo boas ciclovias. As ciclovias são muito práticas para a vida, para a saúde, para o custo e para o meio ambiente. Essa geração mais jovem, que está sendo muito agressiva e dizendo que, olha, daqui em diante, ao invés de nos obrigar a comprar um carro ou de usar um sistema que não é amigável com o meio ambiente, nós queremos que vocês façam um programa extremamente importante, o de ciclovias. Isso é uma novidade. Há 20 anos, quando você tinha ciclovias, isso era apenas um incidente, uma besteirinha. Mas hoje em dia, as ciclovias são uma prioridade. Outra coisa que fizemos de uma forma muito agressiva foi criar faixas no trânsito apenas para carros com um número superior de pessoas. Isso funcionou de forma muito boa. At this point, we are now going to 839 kilometers of carpool lanes throughout our system. We are also beginning our first toll lane at the end of this year, which is something new for Los Angeles. The reason we call them freeways is you didn't have to pay for them. Now you're going to have to pay for some lanes, and they are priority lanes. So I also want to add one other thing here, is that cars don't build roads. Taxes build roads. Governments build roads. Every transportation system in Los Angeles is subsidized, including the freeways. And it sometimes is an illusion that people have that these things appear on their own.
They are there because you have taxed yourself and you have put your money into building roads, freeways, or bicycle lanes. None of them are built by the vehicle themselves. Nos últimos 60 ou 70 anos, mais ou menos, você teve uma prática em Los Angeles que evoluiu ou não evoluiu para apoiar carros e caminhões. Nós chegamos ao final do que nós podemos fazer vehicular movement. And as Robin has said, in the last 20 years, LA has begun to reintroduce rail. This has caused I think, a conniption, I'll put it that way, on the part of much of the planning establishment because it hasn't kept pace or caught up or actually gone ahead of where we really need to be in terms of land use practices and transportation. There is a disconnect still even to this day. One of the things I worked on in 1992 was what's called the Los Angeles Land Use Transportation Policy, which was a specific attempt on the part of Metro to fund the city of Los Angeles to develop a transportation-related land use program and to integrate that into the city's general plan that's required by the state of California. We were successful in developing the policy. We were successful in getting LA City Council to vote unanimously to adopt that policy as the official city policy, and that was in 1995. And we're here today in 2012, and the city of Los Angeles, for example, is revisiting land use and transit integration. Somewhere along the line, they forgot that they... Quando pensamos em transporte, nós priorizamos o acesso à mobilidade urbana. Como você leva de um lado ao outro e pensamos como fazemos com que as pessoas cheguem aos serviços e às suas necessidades desejadas toda semana. Por exemplo, se o meu trabalho é lá no fundo da sala, 20, 15 quilômetros de distância, eu não tenho muitas opções de como chegar lá. Eu pensaria em qual seria o meio de transporte de maior capacidade. Trens, ônibus. Talvez eu pensasse em várias opções diferentes e como chegar ao meu supermercado favorito, que é a 2 quilômetros de distância, sem ter que dirigir. Então, se pensarmos como chegar a um trabalho que é perto de você, no seu bairro, ou um supermercado que é dentro do seu bairro, há muitas opções, inclusive andar. E andar é o modo mais eficiente de transporte que já foi imaginado no mundo. Mas começamos a priorizar as rotas mais simples. Nós temos o maior número de ciclovias nos Estados Unidos. Há 10 anos atrás, o número de ciclovias era de 0. Nós sabemos que nós estamos bem atrasados porque Amsterdã e Copenhague têm 45% de ciclovias na cidade já construídas. Mas juntamos novas tecnologias, pontes, que é uma tecnologia antiga, mas que nós reinventamos, e também um trem aéreo. Colocamos muita prioridade nas rotas para pedestres e nas ciclovias. Mas qual é a proximidade das coisas que as pessoas precisam utilizar no seu dia a dia? O segundo ponto é tentar fazer um esforço para benefício do grid metropolitano para integrar os modos de transporte. Por exemplo, nós temos 17 centros principais de transporte que conectam ônibus e trens a um único sistema de cobrança, como um cartão, um bilhete único, e mesmo as distâncias que vocês viram nos slides de Los Angeles não existem em Portland. Então, nós desenvolvemos novas linhas
E nós sempre nos asseguramos que haja capacidade de também ter ciclovias onde temos os trens e de que as bicicletas possam entrar nos trens. Acho que eles estão trazendo muito essa questão, a necessidade de planejamento. Esse planejamento de mobilidade significa integrar várias coisas, não é só o transporte, eu acho que implica várias coisas, e que tem que envolver a comunidade, né? Acho que todos colocaram essas questões. Então, eu acho que é uma experiência, são experiências fantásticas, acho que vão nos ajudar muito. Haja visto o seguinte, a Rede Nossa São Paulo faz pesquisas, esse ano, por exemplo, na questão de mobilidade, o tempo que as pessoas estão levando, em média, aqui em São Paulo, para se deslocar é 2 horas e 43 minutos, em média. Isso significa que tem gente que leva 10 minutos, outros estão levando 5, 6 horas. Um absurdo, né? Uma perda de tempo infernal. Né? E, então, eu acho que essas experiências que têm feito vão nos ajudar muito nesse processo de encontrar as nossas soluções. É difícil fazer uma comparação, porque a situação brasileira é completamente diferente dos países em desenvolvimento. Nós ainda não temos um modelo completamente pronto, né, de mobilidade. No nosso caso específico do Brasil, as elites brasileiras decidiram pelo modelo norte-americano e perseguiram isso por 80 anos. Isso deu certo do ponto de vista da elite, né? Hoje, não há nenhuma força política relevante no Brasil que defenda o transporte público, nenhuma, para valer, é só retórica. E, pela primeira vez na nossa história, é um dado singular, não se pode, em política pública, em ciência política, datar muito as coisas, mas me pareceu uma informação extremamente importante. Pela primeira vez no Brasil, o IBGE constatou que mais da metade dos domicílios brasileiros tem pelo menos um automóvel ou uma motocicleta. Quer dizer, o projeto da elite deu certo e o projeto de descrédito, né, e abandono do transporte público continua com a mesma força que sempre ocorreu na nossa história. Um avanço de pactuar o planejamento metropolitano, integrando governo, sociedade, e eu acrescentaria também algo que está ausente nas ações do governo do Estado, integrando também setores automotivos. Daí eu coloco essa segunda questão. Primeira questão para a mesa, eu vou formular depois com mais clareza. A questão ambiental, a segunda questão, a necessidade de integração, principalmente com o setor automotivo, porque a gente vê que todos nós concordamos, e aí o Eduardo foi muito feliz de dizer que a questão da defesa do transporte coletivo é retórica, mas se for perguntar para qualquer político, para qualquer gestor público, ele será, com certeza, defensor do transporte coletivo de massa. E aí, por que será que, desde sempre, não se constrói aquilo que todos nós defendemos, né, retoricamente, como bem apontou o Eduardo? Mas porque você tem alguém contra aqui transporte coletivo? Tem? Não tem. Então, por que será que as decisões são tomadas muito mais ao sabor dos interesses econômicos do que efetivamente da racionalidade técnica?